Olá, seja muito bem-vindo a mais um GRI Woman Interviews. Esse é um espaço dedicado para entrevistas com as líderes do mercado imobiliário. Eu sou a Patrícia Frazato, diretora sênior do GRI Clube e idealizadora do GRI Woman in Real Estate Brasil Committee. E hoje, mais uma vez, estamos aqui no espaço da Gran Cru, um parceiro do GRI Woman Interviews, para gravar as nossas entrevistas. E nada melhor do que a gente falar de mercado imobiliário com um bom vinho, não é mesmo? Eu tenho o prazer de receber aqui comigo a Fernanda Rosalém, Head de Investimentos da Paladin Brasil. E para começar, a Paladin tem uma diversificação interessante de portfólio na América Latina. Hoje, quais classes de ativo oferecem as melhores oportunidades na região e especificamente no Brasil, para o que vocês estão olhando com mais interesse agora? Bacana. Bom, a Paladin é uma gestora de recursos, 100% focada em real estate. Nós temos a sede em Los Angeles, a Paladin foi fundada em 95, e apesar da sede ser lá, a gente tem escritórios aqui em São Paulo, Cidade do México, em Bogotá e em Lima. O histórico é bastante grande, a gente tem um track record bastante interessante, são mais de 5 bilhões de dólares investidos, em 7 países diferentes, são mais de 35 mil unidades, se eu não me engano, mais de 2 milhões de metros quadrados em termos de área. Então, assim, o real estate realmente é algo muito central. Aqui no Brasil, como classe de ativos, nós sempre olhamos muito para os imóveis corporativos e para os imóveis residenciais. E a gente tem um track record, um histórico também bastante importante nessa classe de ativos. De uns tempos para cá, a gente também tem olhado muito para o mercado de multifamily, que são os imóveis residenciais para renda. Então, para o Brasil agora, o nosso foco, ele continua, então ele é o mercado de residencial para renda, estamos focando nisso, estamos focando também no que a gente chama de boutique offices, que são escritórios menores em termos de área, mas muito bem localizados, escritórios corporativos, e isso na cidade de São Paulo, e a gente continua bastante atuante no que é o DNA da Paladin aqui no Brasil, que é o residencial para venda. Perfeito. E voltando um pouco no tempo, em 2018, a Paladin revelou que olhava com cautela para os investimentos imobiliários no país. Qual o apetite da empresa pelo Brasil e, atualmente, quais os fatores embasam essa visão? Realmente, eu acho que em 2018 a gente tinha um outro cenário, Era um cenário bastante desafiador, com incertezas, A lei dos distratos, por exemplo, para a gente que faz residencial, ainda estava no papel, não tinha saído. A gente vinha de uma crise econômica super importante. Meados de 18 a gente ainda tinha uma polarização aí de uma eleição importante que vinha pela frente. Então, acho que essa série de fatores realmente fizeram com que a Paladin fosse mais diligente na análise de novas oportunidades, Mas hoje, olhando já o mercado agora, pós-pandemia, a gente tem muito interesse, no Brasil continua com interesse, e a gente está focando aqui em novas teses de investimento e também no reforço do time, Eu acho que eu sou, tô recém-chegada na Paladin, e a gente também acabou de trazer a Celina Guimarães, que é a nossa head de RI, eu vim como head de investimentos. Então, assim, acho que isso mostra também o interesse da Paladin em ficar e continuar no Brasil. Perfeito. E falando um pouco sobre macroeconomia, subida dos juros é uma pedra no caminho para viabilizar investimentos na economia, principalmente no mercado imobiliário. E parece que ano que vem a gente vai conseguir finalmente ter uma tendência de queda finalmente para essas taxas. Qual a visão de macroeconomia, o que você compartilha para o Brasil e o que torna o Brasil, se é que ele está mais atrativo perto dos outros 7 países aí de América Latina? Brasil, de uma certa forma, é sempre resiliente, Então, eu acho que esse acho que é a primeira mensagem. A gente continua olhando com bons olhos, O que acontece quando a gente compara aqui o Brasil com outros mercados também, assim, em termos de estoque, Estoque de ativos AAA. Nós temos hoje um estoque limitado quando a gente compara com outros países, Então a gente tem aqui um estoque pequeno, a gente tem também, obviamente, algumas outras questões desafiadoras. A gente teve
desvalorização também da moeda, quando você compara o Brasil com desvalorização que a gente teve em México, Chile, Colômbia, a gente sofreu mais, né? Então eu acho que isso daí acaba deixando o mercado desafiador. Mas, por outro lado, eu vejo também isso como oportunidade, né? A gente continua, por exemplo, a falta de estoque faz com que, num novo ciclo, né, a falta de estoque classe A faz com que a gente tenha que renovar sempre esse ciclo e entregar essa nova mercadoria, né, contanto que a gente tenha, né, contando que a gente vá ter essa reposição de preços, né, senão não fica interessante. Mas a gente também tem aqui, por exemplo, a questão de déficit de moradia. Então, quando você olha na parte de imóveis residenciais, você também tem aqui uma brecha super importante. Então, assim, mesmo com todos esses desafios, eu acho que o Brasil, ele é representativo, né? Nós temos aí a 6ª maior população, é um PIB que é significativo. O Brasil, ele é um dos 10 maiores mercados em termos de e-commerce. Então, juntando tudo isso, eu acho que a gente tem muita oportunidade e continua sendo atrativo para investidores institucionais e internacionais, né? Nós continuamos aqui, continuamos olhando, então a gente tem planos de investimento para o Brasil e acho que como a Paladin, né, outros gestores, né, tanto internacionais como gestores locais, também veem, apesar dos desafios, boas oportunidades no Brasil. Ótimo, excelente. E para fechar, queria trazer um pouquinho sobre multifamily, que já é um tema forte aqui com vocês. Qual o olhar de vocês para esse mercado? Quais são os próximos passos? E se tem alguma novidade para compartilhar aqui com a gente? Olha, eu acho que assim, o mercado de multifamily, ele ainda é bastante incipiente no Brasil, né? Principalmente quando a gente compara com mercados mais maduros, por exemplo, como os Estados Unidos, né? Então, eu acho que ele precisa ainda ser provada, essa tese, em grande escala, né? Porque quando você fala de um mercado para atrair investidor de grande porte, você precisa um mercado que tenha realmente escala, né? Então, eu acho que os modelos ainda estão sendo provados, acho que ninguém ainda tem a resposta certa, né? Olha, é assim que tem que fazer, desce dessa forma. Acho que todos os operadores e os investidores que estão aqui nesse mercado também estão fazendo esses testes, né? Estão tentando provar essas teses. Então, eu acho que todo mercado que é incipiente, ele tem os seus desafios, né? Que está desde qual que é a melhor concepção do projeto, né? A operação, né? Acho que a operação é super importante, né? Porque você tem o investidor do real estate e você tem o teu investidor, o teu player operador, né? Então, como é que esses dois funcionam, né? A melhor combinação entre eles. Sempre tem, claro, uma questão de legislação, tributação. Então, eu acho que, pensando no mercado como um todo, já evoluiu muito, mas ainda é um mercado incipiente, tem muito a crescer, né? A se consolidar. Nós olhamos com muito bons olhos. Os nossos investimentos nesse setor, eles são focados, eu diria, numa renda maior, né? Mais para alta renda. Hoje nós temos 20 unidades já performadas, nós temos mais 2 projetos grandes em desenvolvimento que devem estar aí para serem entregues nos próximos 2 anos, e aí eles já vão nascer todos nessa concepção de multifamily, quer dizer, o prédio todo, né? Então, assim, a gente vê com muito bons olhos, né? Acho Sempre que aqui em São Paulo? Todos são em São Paulo, né? E acho que é legal. Nós já atuamos em outras localizações, né, no Brasil, outros estados. Hoje a gente está muito mais focado em São Paulo, tanto nessa tese do residencial para renda, como no residencial para venda mesmo. E mesmo esse boutique office que eu comentei, que é até uma parceria que a gente tem com, né, Ideias Arvos e Red, num fundo, que tem hoje 4 ativos super bem localizados, mas é em São Paulo. Então, acho que, na nossa visão, esses mercados, e principalmente o de residencial para renda, que é mais incipiente, é muito importante que ele seja testado no mercado maior, que tem mais resiliência, que na nossa visão é o mercado de São Paulo, né? Mas eu acho que a mensagem que fica é que estamos olhando com bons olhos para o futuro e para novos investimentos em real estate no Brasil. Excelente. Fê, foi uma delícia receber você aqui. Eu que agradeço. Fica tudo muito melhor. Muito melhor. Obrigada pela oportunidade. Prazer ter você aqui. Para você que nos assiste, já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, claro, ativar o sininho para saber das novidades. Eu fico por aqui, nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.